Amém, irmãos? A palavra do Senhor na manhã de hoje se encontra em Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Amém, igreja? As ordenanças do Senhor foram feitas para serem observadas e cumpridas em seus mínimos detalhes. E a ordenança do Senhor é clara: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O dicionário vai nos dizer, na etimologia da palavra, que santuário significa escritório do imperador. Mas também na religião, santuário era denominado pelos judeus no local onde se conservava a Arca da Aliança. No contexto histórico, o povo de Israel acabara de ser libertos pelo Senhor da terrível escravidão do Egito. Moisés era o líder que conduzia o povo segundo a direção de Deus. E a direção de Deus foi: façam um santuário para mim, para que eu possa habitar entre vós. E a pergunta para a igreja nessa manhã é: estamos levantando um santuário ao nosso Deus? O santuário que Deus manda Moisés levantar no deserto fora chamado tabernáculo. Moisés não podia fazer de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito que esse santuário deveria ser levantado. Porém, deveria ser feito conforme as diretrizes do Senhor. Olha o que Êxodo diz, capítulo de número 25, verso de número 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Glórias a Deus! Atenta, igreja, para fazer o teu santuário conforme o modelo que te fora mostrado no monte. Aí novamente o profeta Ageu vai nos dizer em Ageu 1, verso de número 8: subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Todos os irmãos já entenderam. Para saber a maneira como devemos edificar esse santuário, não tem escapatória. Devemos subir ao monte, porque o modelo a Moisés foi revelado no monte. E depois de muito tempo, para edificar novamente a segunda casa, o profeta Ageu, usado pelo Espírito Santo, falou: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Quantos se recusam a subir ao monte porque não querem pagar o preço? Arrumam todo tipo de distrações e desculpas para não subirem ao monte. O monte está lá, igreja. Está lá para aqueles que querem subir em santidade ao Senhor, buscar. Não somente nos dias do culto, mas para aqueles que querem a intimidade com o Senhor. Imprevistos acontecem, mas a nossa vida não é feita só de imprevisto, porque aí já não é mais imprevisto, é embaraços. E quantos sobem ao monte, e se sobem, descem com os corações cheios de qualquer outra coisa, mas não com gratidão pela cruz de Cristo, porque não querem o conhecimento do Santo, nem de seu amor. Quantos sobem de qualquer maneira, desce de qualquer maneira, sobe mais para buscar os seus interesses do que para aprender de Deus e buscar o conhecimento do Santo? E qual é a consequência disso? Assim constroem santuários segundo os seus próprios desígnios. Desses, igreja, o Senhor nunca se agradará. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, ele vai nos dizer no capítulo 3, verso de número 18: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Eu entendo que a madeira é necessária para que o fogo no altar não venha se apagar, mas arda continuamente. Eu entendo que a madeira venha a ser necessária para servir como coluna para casa, mas eu também entendo que a madeira é a cruz que devemos tomar para que possamos seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo.
E não tem escapatória, igreja. Só vai tomar a cruz para seguir a Jesus aqueles que realmente conhecerem o quão grande é o amor do nosso Senhor por nós. O conhecimento superficial leva a uma entrega superficial. Um conhecimento medíocre leva a uma entrega medíocre. Mas uma busca de excelência, aqueles que buscam a Deus de todo o coração, esses o Senhor se deixa achar. A esses o Senhor se deixa achar. E quando encontramos o Senhor, quando contemplamos a beleza da tua santidade, seremos como a palavra de Deus diz em Apocalipse, que voltado para o trono do Cordeiro declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Assim deve ser nós, igreja, com os nossos olhos focados, ávidos, sem tempo para distração, para que nós possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Como já nos foi ensinado pelo nosso pastor, tanto o tabernáculo como os trabalhos ali realizados nos arremetem a Cristo e a obra redentora de Cristo. Por isso que o nosso Senhor falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Hebreus diz, capítulo 10, versos de número 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui apresenta Cristo como sacrifício. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Olha o apóstolo apresentando Cristo como nosso tabernáculo. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, Cristo como nosso sumo sacerdote. Então o santuário que Deus manda Moisés levantar, segundo o modelo visto do céu que lhe foi mostrado no monte, nada mais é nos arremetendo a Cristo. E se nós somos cristãos, nós devemos ser imitadores de Cristo e ter as nossas vidas pautadas e regradas, andando, seguindo nas pisaduras de Cristo, amando a lei do Senhor. Glórias a Deus. É assim que Deus quer que nós façamos. Mas nesse percurso nós teremos ajuda. Deus, ele revelou como deveria ser o tabernáculo para que Moisés levantasse. E para a confecção do tabernáculo foram necessários obreiros, artistas divinamente inspirados. Êxodo, capítulo de número 36, verso de número 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Glórias a Deus. Moisés teve ajuda, tanto de Bezalel, como de Aholiabe, como de todos os homens que foram sábios de coração e responderam: eis-me aqui, estou disposto a contribuir. A todos esses a palavra de Deus vai dizer em Êxodo 35, 31: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Glórias a Deus. Olha aí, Deus não escolhendo os capacitados, mas capacitando aqueles que escolheram. E esses que Deus escolheu foram aqueles que, com o coração aberto, ávidos por trabalhar e por servirem, se entregaram, como foi dito em Êxodo 36, a todo aquele cujo coração moveu-se a se achegar à obra para fazê-la. Como nós estamos nos achegando a Deus? Com o coração disposto a fazer a obra? Glórias a Deus. A esses Deus capacita. Se a desculpa é: eu não sei como devo fazer, a resposta para matar a desculpa é: se entregue nas mãos do Senhor. Como o barro, se entregue na mão do oleiro e deixa que Deus vai fazer um vaso escolhido e preparado, vaso de honra para a tua casa de oração. A palavra de Deus vai dizer, Êxodo 36, 1: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado.
Eram homens que estavam dispostos a fazer somente o que Deus mandou, na justa medida, sem timidez, com ousadia, com dedicação, e fazia tudo aquilo que Deus mandou, da maneira como Deus havia mandado. Igreja, homens de Deus, dispostos a trabalhar para Deus, cheios do Espírito de Deus, para realizar as obras que Deus mandara. Assim é nós hoje. Hoje somos nós nesse tempo. Deus vem levantando homens e mulheres para nos ajudar a edificar um santuário na qual o Senhor possa habitar. Mas esse trabalho tem que ser confiado a homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, e não de invento de doutrina estranho. Glórias a Deus. Mas ainda assim, esses homens levantaram aquilo que era somente uma sombra do tabernáculo celeste, como a palavra de Deus também nos mostra e nos ensina em Hebreus capítulo de número 8, verso de número 5, os quais, igreja, servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque fora dito: olha, fazei tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então aqui nós entendemos que os homens e mulheres que Deus enche do Espírito, que está cheio do Espírito da verdade, que está disposto a trabalhar, pode nos levar até um certo ponto, porque como a palavra de Deus diz em Coríntios capítulo 13, versos de número 9 e 10, olha o que a palavra de Deus nos diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Moisés edificou um santuário como o Senhor ordenara. Aqui tem homens e mulheres, eu louvo a Deus porque na casa de oração há homens e mulheres dispostos a apregoar aquilo que o Espírito Santo de Deus ordenara, buscando fazer conforme o modelo que nos é apresentado na palavra de Deus, conforme a revelação da palavra de Deus. Mas nós podemos levar até um certo ponto. Por isso há uma necessidade de cada um aprender a buscar por si próprio. Por isso há uma necessidade de ter intimidade com a palavra de Deus e não distrair, mas odiar todo pensamento vão e verdadeiramente amar a lei do Senhor. Glórias a Deus. Nunca lestes no meu salmo, sudecaia, ridecou, manai de cantas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Queres descansar na minha sombra, sudecaia, ridecou, manai de cantas, edifica um tabernáculo, sudecaia, ridecou, manai de cantas, buscando madeira no monte, tabernáculo este que é segundo a sombra do meu tabernáculo, sudecaia, ridecou, manai de cantas, e aí gozarão o que está escrito na colheita: 1000 cairão do lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. No mais, nunca habitaram na sombra do Onipotente, sudecaia. Aleluia. Tudo ali foi ordenado por Deus, igreja. Cada detalhe foi revelação de Deus. Cada utensílio ali foi revelação de Deus. Todo o serviço realizado dentro desse tabernáculo foi Deus que mandou. E tudo apontava para o Santíssimo. Igreja, o Senhor quer habitar no meio de nós. Cabe então somente nós arregaçarmos a manga e fazer a nossa parte, cingirmos o nosso lombo e trabalhar. Glórias a Deus. Davi, ele desejou edificar uma casa para o Senhor. E quando Davi resolveu edificar uma casa da parte do Senhor, ele ouviu da parte do Senhor. 1 Crônicas, capítulo de número 17, verso de número 11 ao 14. Há de ser que, quando forem cumpridos teus dias, para ires a teus pais,
suscitarei a tua descendência depois de ti. Um dos teus filhos estabelecerei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Glórias a Deus. Aqueles que têm intimidade com a palavra de Deus sabem de quem Deus está falando aqui. Mas vamos lá, igreja. Essa promessa que Deus fez ao rei Davi se cumpriu em partes na vida de Salomão, seu filho, pois ele edificou uma casa para Deus. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versos de número 11 ao 14. Então veio a palavra a Salomão dizendo: quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Então Davi, ele fora proibido da parte de Deus, ou melhor ainda, fora impedido da parte de Deus de edificar uma casa, porque nesse tempo que Davi estava desejoso de edificar uma casa para Deus, a Arca da Aliança já não estava mais no tabernáculo, se encontrava numa tenda na frente do palácio de Davi. E Davi não achava justo ele morar num palácio enquanto a Arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, está numa tenda. Porém, Deus não estava incomodado com isso. Mesmo que o tabernáculo fora formado segundo o desígnio do Senhor, a arca estava numa tenda, longe do tabernáculo que estava em Siló. A arca estava em Jerusalém, a qual Davi fizera subir a cada 6 passos um boi cevado, um carneiro cevado, sacrifícios, louvores, cânticos, e Davi se alegrando, pulando e festejando na presença de Deus. Mas Davi queria fazer uma casa para Deus, e Deus o impediu, porque Deus queria que as coisas continuassem do jeito que estava. E logo mais vamos entender o porquê disso. Salomão edifica a igreja uma obra magnífica em excelência. Salomão edifica uma obra magnífica em excelência, pelo que Deus se agrada e aceita. Porque olha o que disse o Senhor a Salomão em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E novamente no versículo 15 e 16 do mesmo 2 Crônica 7: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Glórias a Deus. Nota que essa obra que Salomão fez já não é mais o tabernáculo, mas ela é totalmente baseada no tabernáculo. Se os irmãos forem estudar o templo de Salomão, ele buscou fazer o tabernáculo só que de pedra, revestido de madeira e coberto de ouro. Salomão, ele não economizou para edificar o templo do Senhor, e antes mesmo de edificar o seu palácio, antes mesmo de fazer uma casa para si, ele buscou edificar uma casa para Deus, pelo que Deus aceitou. Glórias a Deus. Mas olha que, se notarmos o que Deus prometera a Davi, que do filho de Davi nasceria um da descendência de Davi,
Por isso que fala: suscitarei a tua descendência, e não as tuas descendências, no plural, referindo-se a um, e esse um é o nosso Senhor Jesus. Embora a promessa de 1 Crônicas 17 tenha se cumprido em parte na vida de Salomão, ela nos fala de Cristo. Deus está falando do nosso Senhor Jesus, pois foi ao Senhor Jesus cujo qual o Pai falou. Olha em Mateus capítulo 17, do verso 4 em diante. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, ou 3 tabernáculos. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. Glórias a Deus. E é exatamente essa promessa que Deus promete a Davi, que ele seria para a descendência de Davi pai, e essa descendência seria para Deus filho. E para quem mais Deus falou: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele continua, igreja: a ele ouve. Então, tanto o tabernáculo como o templo de Salomão, o tabernáculo erigido no deserto, como o templo que Salomão ergueu e for aceito da parte do Senhor, nos apontava para Cristo. Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Glórias a Deus. Agora vamos para o mistério. Quantas tendas Pedro pediu para levantar, a igreja? Uma para Moisés, representando a lei e o tabernáculo. Uma para Elias, o templo dos profetas, a qual fora erguido e erigido o templo de Salomão. E outra para Jesus. Mas quando Pedro teve esse bom desígnio no seu coração, e acredito que aqui Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, ele estava ali no Monte da Transfiguração e estava presenciando aquele fato maravilhoso. Não foi em vão não, igreja. Pedro teve seus tropeços e caiu, mas Pedro foi grande diante do Senhor, se entregou para a obra como ninguém, e de bate pronto ele já se apresentou e falou: vamos trabalhar na obra. Há aqui um homem disposto, cujo coração está disposto a trabalhar. Vamos fazer um santuário a Moisés, vamos fazer um santuário aos profetas, a Elias o profeta, e vamos fazer um santuário ao Messias, ao nosso Senhor Jesus. Mas diante dos 3, diante dessa proposta de Pedro, após esta proposta de Pedro, o Pai entrega do alto céus, fala diretamente a Pedro e aos outros discípulos: Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Era dele que eu estava falando para Davi, era do nosso Senhor Jesus. Igreja, a nossa vida tem que imitar a vida do nosso Senhor Jesus. Quantos falsos profetas, quantos falsos sacerdotes coloca Jesus como um homem nessa terra de vivente de uma maneira que é inalcançável e por isso desiste. Bem sabemos que ele foi perfeito, ele foi tanto homem como foi Deus, mas devemos prosseguir para o alvo, para a estatura de varão perfeito. Devemos ser imitadores de Cristo em todo o tempo. Devemos buscar isso, ainda que o nosso santuário seja só uma sombra do nosso Senhor que está no céu. Temos por obrigação fazer a obra. Glórias a Deus. E a ninguém viram, senão Jesus. 3 tendas. Pedro propõe 3 tendas. Uma para Moisés, que representa o tabernáculo, já foi falada. Outra para Elias, representando o templo de Salomão, erigido no templo dos profetas, também já fora falado. E a terceira, para o nosso Senhor Jesus. E é desta tenda que falaremos hoje. Glórias a Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Amós, capítulo de número 9, verso de número 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas,
e a edificarei como nos dias da antiguidade. Glórias a Deus. Quando o profeta Amós ele libera essa profecia, note que o templo de Salomão ainda está de pé. A arca do Senhor ainda está no Santo dos Santos. Os assírios ainda não tinham invadido Jerusalém, destruído o templo, e Deus ainda não tinha tomado a arca. A arca ainda estava lá. Mas do que Deus sentia saudade? O que Deus queria edificar não era mais o tabernáculo, e eu vou falar para os irmãos por quê. Porque embora o tabernáculo ele tinha sido erguido segundo o modelo de Deus, e começou tudo bem, e foi consagrado a Deus, e a Shekinah, a nuvem da glória desceu, e assim ninguém podia entrar, e Moisés entrava no tabernáculo, entrava no Santo dos Santos, e ali em meio à fumaça dos incensos, falava com Deus pelo propiciatório, e Deus falava com Moisés face a face. Glórias a Deus. Eis que os sacerdotes, eles permitiram que isso virasse rotina. Eles se acostumaram com a presença de Deus e pouco a pouco foram esfriando o seu coração. Pouco a pouco os sacerdotes ali do tabernáculo, que era um modelo fiel, mas uma sombra daquilo que estava no céu, eles foram perdendo o temor do Senhor. E quando perde o temor, também consequentemente perde o amor. Até que se levantou um sacerdote por nome Eli, cujos filhos eram tão maus que lançavam o garfo na panela e se prostituíam na frente do tabernáculo. E esses homens ousaram entrar no Santo do Santo, porque eram sacerdotes, mas sacerdotes maus, e levaram a arca da aliança de dentro do tabernáculo. E quando levaram, os filisteus tomaram. É bem verdade sim que Deus amaldiçoou os filisteus de maneira tal que eles num carro de boi mandaram a arca de volta. Já nos foi ensinado aqui. E ela ficou na casa de Abinadab. Não foi uma casa erigida e erguida para segurar a tenda, para segurar a arca da aliança, para guardar a arca da aliança. Não foi um santuário erigido especialmente para isso, para conter a presença do Senhor, porque a arca significa a presença do Senhor. Mas Deus se agradou, e lá a arca ficou até que o rei Saul, Eli morreu, Samuel depois dele morreu, o rei Saul foi erigido. Esse já não tinha temor do Senhor, do contrário, perseguia e matava sacerdotes. Todos eles não se preocuparam. Enquanto isso, Abinadab recebia a arca de braços abertos e estava se deleitando na presença do Senhor. Até que se levantou um rei cujo nome se chama Davi. E Davi nós aprendemos que significa o amado do Senhor. Davi era o amado. E quem é o filho amado a qual o pai se compraz? Aleluias. Davi falou: não, eu quero a presença de Deus. E propôs no seu coração subir, e consultou sacerdotes, usar mais outro. E eles colocaram no carro do boi, e ali o boi tropeçou, a arca pendeu, Uzá estendeu a mão, Deus fulminou, matou Uzá. Davi temeu, porque a presença de Deus é para ser temida. Antes de mais nada, a presença do Senhor foi feita para ser temida, porque quando tememos, estamos no caminho do amor. Mas quando perdemos o temor, começamos a nos acostumar, e assim o nosso amor, o nosso temor vai se apostatando, passamos a nos esfriar. Como anda o nosso temor, igreja? Então a arca fica na casa de Obed-Edom. Davi já tem medo, já teme levar a arca para Jerusalém, e a arca fica na casa de Obed-Edom. Mas chega a notícia de que Obed-Edom prosperou, e prosperou grandemente. Davi falou: não, eu quero a presença de Deus. Ainda que eu esteja temendo, eu amo o meu Senhor e quero a presença de Deus. E Davi, de bom grado, traz a arca da aliança. A cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos um sacrifício. Enquanto isso, Davi designa. Olha lá, 1 Crônicas, capítulo de número 16, verso de número 1. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda de Davi que lhe tinha armado, e foram oferecidos holocaustos e sacrifícios perante Deus. Igreja, Davi designa levitas e sacerdotes para adorar a Deus.
Davi ordena que cada um adore a Deus segundo o seu turno. E desde ali a arca vai sendo trazida para Jerusalém, vão adorando. E Davi faz uma tenda para Deus. E colocando a arca dentro daquela tenda, oferece sacrifícios no meio da tenda. E no verso de número 37, a palavra do Senhor vai nos dizer: então Davi deixou ali, diante da arca do conceito do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara a cada dia. É isso que tinha na tenda de Davi, que Deus não estava nem um pouco apressado para se acabar. Por isso que Deus falou que seria levantada uma casa assim, depois de terminados os dias de Davi. Mas a tenda de Davi, a mais simples de todas, se for colocar em comparação ao tabernáculo e ao templo de Salomão, era a mais simples de todas. Mas nessa tenda tinha adoração 24 horas por dia. Igreja, quando estudamos 1 Crônicas 25, nós vemos que nas 24 horas do dia, 7 dias por semana, o rei Davi tinha designado 12 levitas para em volta da tenda estar adorando a Deus continuamente, declarando que Deus é bom e que a sua benignidade dura para sempre. Igreja, olha o que o nosso Senhor Jesus, ele falou para a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, e aí podemos nos arremeter ao monte de Siló, ali onde ficava o tabernáculo, nem em Jerusalém, ao templo de Salomão, adorareis o Pai. E o Senhor continua no verso 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí o nosso Senhor Jesus continua: porque o Pai procura a tais. O Pai procura a tais que assim o adorem. Não é somente adoração por adoração, porque no templo de Salomão, depois de um tempo, tinha adoração, mas não havia mais adoradores. A arca estava lá dentro, mas eles não tinham mais o temor. Por isso que nesse tempo de Amós, Deus levantou um profeta para falar. E Amós foi um profeta que foi levantado de trás da malhada. Quando tentaram calar a boca dele, ele foi curto e grosso. Falou: nunca fui profeta, não sou filho de profeta, não estudei em escola de profeta. O que eu estou falando é o que Deus mandou. O que eu sou é boiadeiro. Eu estava por trás da boiada, é isso que eu sou. Mas o Senhor me mandou vir aqui, e estou falando o que o Senhor mandou. E o que o Senhor mandou ele falar? Que iria edificar, levantar, restaurar a tenda de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, não é o templo de Salomão, mas é a tenda de Davi. Igreja, Deus está buscando adoradores. E nessa manhã o Senhor encontrará adoradores na casa de oração. O segredo de Davi é que Davi, ele não era rei, ele estava rei. Davi, ele era adorador por excelência. Ele não era pastor, ele estava pastor. Ele não era guerreiro, ele estava guerreiro. Estava confrontando e defendendo aqueles que ousavam blasfemar contra o exército do Deus vivo. Mas na sua essência, antes de mais nada, Davi era adorador. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O serviço que tinha no tabernáculo fora designado por Deus. Era um ritual religiosamente seguido por escribas e fariseus, porém não existia ali dentro adoradores que adoravam o Pai em espírito e em verdade. Embora nossa vida deva sim ser como um modelo do tabernáculo, porque foi nos dado como sombra e arremete ao Senhor Jesus, antes de mais nada, deve haver temor e adoração em nosso coração. Porque não adianta nada nós eliminarmos tudo que é de Jezabel da nossa casa, da nossa vida, tirar tudo quanto é enfeite e ser somente uma casca, um sepulcro caiado que por fora é bonito, mas por dentro é imundícia, por dentro é morte, por dentro é osso seco, não há vento do Espírito para vivificar e colocar de pé.
Olha o que Davi disse no livro de Salmo, de 119, no verso de número 164. Olha o que ele disse: 7 vezes no dia te louvo. Não é te louvei, não é te louvarei, é te louvo, é um ato contínuo pelos juízos da tua justiça. E aqui, igreja, faça um exercício mental comigo. Imagina Davi cuidando e guardando de todo o reino, porque Davi era zeloso, porque ele sabia que estava cuidando de um povo que era um povo chamado pelo nome do Senhor. Davi, ele cuidava bem do povo, ele cuidava bem do reino. Mas a todo tempo ele estava ouvindo lá fora os 12 levitas tocar símbolos, tocar harpa, tocar tambor, tocar os instrumentos, louvando e adorando a Deus, ele louvando, e ávido para terminar logo aquela obra, ávido para terminar logo e despachar os embaixadores, despachar o seu secretário, despachar os seus soldados e descer correndo para a arca, para na presença do Senhor o adorar. E esse era o segredo de Davi. Davi, quando ele foi ungido rei, ele já estava adorando a Deus por detrás da malhada e defendendo um rebanho que nem era seu. Ele era o menor da casa, a menor porção da casa do seu pai ficaria para ele. E ainda assim ele arriscava a vida contra urso e contra leão, porque ele era um adorador, e um adorador de excelência sabe que Deus guarda. Então ele foi o melhor pastor que poderia estar por trás daquele rebanho. E Deus toma e unge, consagra Davi rei. E o que Davi faz? É Deus quem prometeu, é Deus quem vai cumprir. Quanto a mim, eu só vou adorar. E Saul perseguiu, e Saul lançou seta, e Saul tentou matar, e Davi falava: longe de mim levantar a mão contra o ungido do meu Senhor. Havia temor naquele coração. Ele sabia que o Deus que prometeu não mente, e no tempo apropriado Deus cumpriria. E Davi continuou adorando. E o que Davi fazia prosperava, porque ele era um adorador, igreja. E como rei, foi um grande rei. Todos lembram mais de Davi do que Salomão. Pergunte para um judeu de verdade o que é Davi, o que Davi representa. E quando Absalão se levantou contra o reino dele, ele sabia que Absalão não fora ungido pelo Senhor, não estava preparado para estar governando. O que ele fez? Foi o Senhor quem deu, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem confirma. Quanto a mim, eu vou adorar. Como está fazendo o que eu e você, o que nós estamos fazendo diante do santuário do Senhor? Estamos adorando? Estamos ávidos para descer na presença do Senhor e adorá-lo? Em todo o tempo, em cada momento, em cada brecha, correr para adorar a Deus, porque por essência nós somos adoradores. Davi não era um irresponsável, ele cumpria com seus deveres. Eu não estou falando aqui para ninguém ser irresponsável. Temos que cumprir com os nossos deveres, temos que cumprir com as nossas obrigações. Se eu sou casado, eu tenho um compromisso para com a minha esposa. Se eu tenho um filho, eu tenho um compromisso para com o meu filho. Se eu estou trabalhando em algum lugar, eu tenho um patrão, eu tenho que honrar aquele patrão, até longe da vista, e fazer tudo como se fora para o Senhor, com temor. Mas por essência, eu não sou cuidador, por essência eu não sou pedreiro, por essência eu não sou engenheiro, por essência eu não sou nutricionista, eu não sou enfermeiro, por essência eu não sou preparador físico, por essência eu sou um adorador. E é assim que temos que ser. Tudo é consequência, e tudo Deus confirma. Glórias a Deus. Então, igreja, não perdamos tempo. Permitamos o Senhor restaurar a tenda caída de Davi. Aquele primeiro amor devemos voltar. O nosso Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Já não precisamos mais oferecer sacrifício no tabernáculo. Glórias a Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele falou que edificaria uma casa, um santuário. E de mim, de você, nós somos erigidos, santuário, pedras vivas do Senhor. Está lá no livro de Pedro. Igreja, o que nós somos levantados a fazer, o que Deus quer de cada um de nós, é que nós possamos adorá-los. Adorá-los, é isso que Davi nos deixa como conselho, ou melhor, que o Espírito Santo do Senhor, por intermédio do seu profeta. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos de número 51, versos de número 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Estamos oferecendo para Deus o quê? Um louvor da boca para fora, um coração quebrantado e contrito. Hebreus, a palavra do Senhor vai nos dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu
nome. Glórias a Deus. E aqui a palavra de Deus não está falando somente para nós ficar declarando Jesus, 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 não. Mas que cada ação, que cada palavra que saia da nossa boca não seja chocarrice, não seja parvoíce, mas seja aquilo que edifica e que leva aos olhos de todos à nossa volta a ver o Filho e crer nele. Porque se assim for, igreja, se assim for as nossas atitudes, se assim for, que em todo tempo a nossa oração seja como a oração do salmista, no verso do capítulo de número 27, verso de número 4. Olha o que ele pede a Deus, olha o que Davi pede a Deus: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. De tudo, uma coisa só ele vai pedir para Deus. Davi, ele dobrava o seu joelho, ou era para contemplar e louvar a Deus 7 vezes por dia. Ele louvava a Deus pelos juízos e pela justiça de Deus, mas ele pedia também. E uma coisa ele pedia a Deus, uma coisa Davi pedia constantemente ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glórias a Deus. Um verdadeiro adorador só pede uma coisa a Deus: morar na casa do Senhor por toda a eternidade. Somos chamados para ser adoradores, igreja. Somos chamados para ser adoradores. Agora fica a pergunta: estamos levantando um tabernáculo, um santuário ao nosso Deus? E o santuário que estamos levantando é segundo qual modelo? Se não subirmos ao monte e não tivermos intimidade com a palavra de Deus, não saberemos o que edificar. Se dependemos exclusivamente de homens e mulheres cheios do Espírito, aquilo que será edificado será somente uma sombra. Mas se formos ávidos em buscar o Senhor e de todo o coração o buscarmos, Deus se deixará achar. Amém?